Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live que a gente realiza aqui nesse perfil, nesse espaço que é dedicado a falar sobre saúde, sobre hábitos de vida saudável e sobre hábitos de vida nocivos que a gente deve abandonar. Hoje à noite a gente vai conversar sobre um assunto que é extremamente polêmico, que é o vício em doces, o vício em carboidratos. Será que isso existe? Será que isso não existe? Esse é um assunto extremamente interessante e relevante, uma vez que a gente vive uma geração de aumento exponencial do consumo de alimentos ultraprocessados, de alimentos fabricados para proporcionar prazer, para proporcionar sensações boas que nos façam querer consumi-los novamente. Para conversar sobre essa questão, chamei uma amiga que a Low Carb me trouxe, que é a Gabriela Furlim, que é médica radiologista, atua no Hospital Moinhos de Vento, e ela também atua nessa parte de saúde metabólica, assim como eu, com um foco em nutrição com alimentos de verdade e com baixo teor de carboidratos. Eu vou aceitar aqui a Gabi, vou deixar ela para a gente começar esse bate-papo. Boa noite, Gabi. Boa noite! Aê! Tudo E aí, bem? tudo certo? Tudo certo. Muita saudade de Floripa já? Vai, eu tô. Nem falo. Nossa. Que legal. Gabi, muito obrigado por tu aceitar o convite para falar sobre esse tema que é polêmico, né? Eu sei que nós, médicos, a gente tem um pouquinho de receio de falar de temas polêmicos, porque quando as coisas são passíveis de interpretações diferentes, às vezes as pessoas defendem de uma maneira um pouco mais ortodoxa, né? O seu ponto de vista e as coisas ficam um pouco as discussões ficam um pouco acaloradas. Tenho certeza que não é essa a nossa vibe, né? Na verdade, a gente quer aqui compartilhar com a galera e explicar um pouquinho do que a gente vem aprendendo nesses estudos sobre a vida low carb aí, a respeito dessa dependência que esse alimento chamado carboidrato ele exerce sobre a gente. Então, enquanto a galera vai entrando aí, eu já vou pular direto para a primeira pergunta, para não fazer muitas delongas. Pode ser, Gabi? Pode sim. Show. Uma coisa que eu converso frequentemente com os pacientes no consultório. Olha o Reinaldo Pellegrino aí, ó. Já começamos com Olha presença ali. VIP. Uma coisa que eu falo com frequência no consultório para os pacientes é que a alimentação dos nossos ancestrais, né, a alimentação para a qual o nosso sistema digestivo evoluiu, ela era uma alimentação com muito pouco carboidrato. Na verdade, as raízes, os tubérculos, as frutas eram alimentos que se consumia mais eventualmente quando não se conseguia o alimento que era o objetivo principal, que era a caça. Né? Então, a gente tem um sistema digestivo muito mais voltado à digestão de proteínas e gorduras. E para esses alimentos, a gente tem mecanismos de saciedade bem desenvolvidos. Né? A gente tem sinalizações hormonais, por exemplo, a colicistoquinina para gordura, o aminopeptídeo YY para a proteína, que nos sinalizam que a gente chegou ali na nossa cota, né, de energia na forma de gordura ou de proteína. E eu sempre uso o exemplo de que a gente, quando vai numa churrascaria, por mais linda que seja a picanha, o vazio, o entrecô, o queijo, a gente chega a um momento onde a gente não consegue comer mais. Mas aí a gente consegue comer um pudim, né, Gabi? Sempre consegue. Sempre consegue. E aí, o que eu queria a tua opinião de início é como é que funciona essa saciedade quando a gente consome carboidratos aí? Será que funciona da mesma forma? Não funciona, né, William? O que tu falou, eu gosto muito também de usar essa história, de trazer essa questão evolutiva. São milhões de anos que a gente fala, tudo bem, a nossa espécie, sei lá, 250 mil anos. Mas quando a gente vai olhar para trás, teve outras espécies que precederam, né, a nossa evolução, desde a separação do macaco, aí, 7 milhões de anos atrás. Foram milhões de anos com um estilo alimentar e uma adaptação de trato digestivo, de acidez estomacal e de
hormônios liberados na digestão para esse tipo de alimento. De fato, a gente é adaptado a comer esse tipo de alimento, né? Da caça e pesca e coleta, né? Com eventuais frutas em períodos adequados, frutas da estação, frutas que estavam no lugar, né? E aí, quando a gente encontrava, de fato, a gente comia tudo que podia dela, né? Mas era períodos, né? Então, eventualmente, a gente podia dar aquela guardada, né, dos carboidratos extras para passar um período que vinha depois de inverno, sem as frutas e tal, não sei o quê. Era assim. E as pessoas entendem muito bem, né, quando a gente traz essa questão evolutiva e quando a gente traz esses exemplos práticos aí de... Lembra a última vez que tu foi num rodízio de massa? Você comeu até, assim, até não aguentar mais. Mas será que era saciedade mesmo isso que você sentiu? Porque 3 horas depois você estava com fome. E na churrascaria não é assim, né? Quando você come carne até a saciedade, cara, passa um dia, você nem pensa em comida depois. Você sabe que é assim, as pessoas sabem que é assim. E por algum motivo a gente não para estudar isso, né? Qual é o motivo, né? Que carnes e a gordura natural dos alimentos, especialmente, né, alimentos de origem animal, que são ricos em proteínas e gorduras boas, nos saciam tanto e por tanto tempo, enquanto um rodízio de massa, um rodízio de pizza, ou esses outros alimentos nos deixam com fome tão rápido, né? Não é o mesmo sistema digestivo, não é da mesma forma. Quando a gente come um carboidrato, uma pizza, isso já começa a ser quebrado em glicose na saliva, né? Na boca. É rapidamente, né? E isso pode ser visto, pode ser medido, né? Quando você fura o dedo, você mede. Claro, alguns demoram meia hora para fazer o pico, alguns alimentos demoram 1 hora, 1 hora e meia. Tudo carboidrato, né? Pode demorar, dependendo ali do que tiver de gordura junto, proteína junto, se você estava em jejum ou não, se você fez exercício ou não, existe uma variabilidade. Mas a gente pode ver que essa quebra em glicose, essa digestão dos carboidratos é imediata quando a gente começa a comer, né? E pode medir isso na ponta do dedo, né? E não existe essa regulação que você falou desses hormônios, né? Esses hormônios que a gente libera quando digere gorduras e proteínas lá no delgado distal, por exemplo, né? Que vai liberar GLP-1 e vai liberar o peptídeo YY, que você falou. Esses hormônios vão sinalizar ao cérebro que a gente está saciado, vão reduzir o esvaziamento gástrico, né? Vão deixar com aquela plenitude do estômago, que inclusive são efeitos colaterais das medicações, né? Que imitam o GLP-1, né? Essas medicações de emagrecimento aí que ajudam na saciedade. Essas pessoas às vezes têm vômitos, enfim, ou refluxo, não sei o quê, porque ficam com um esvaziamento gástrico, né, mais lentificado, né? E são coisas que a gente faz naturalmente ao digerir proteínas e gorduras, mas com carboidratos não libera esses hormônios. Alguém falou que travou aqui, o pessoal tá funcionando bem. Travou para mais alguém? Para mim não travou. Pois é, para mim tá funcionando normal aqui também. Tu trouxe um ponto bem interessante aí, Gabi, que é a questão de alguns pacientes perguntam isso, inclusive, tá, mas se o carboidrato ele faz mal pra gente, por que que a gente não desenvolveu saciedade para ele, né? E o que tu falou exatamente toca nisso. O carboidrato ele é um alimento extremamente raro, ele não é fácil de ocorrer espontaneamente. Frutas não eram como a gente encontra as frutas no supermercado hoje, elas tinham um período, né? E elas nem tinham um melhoramento genético para concentrar açúcar que tem hoje. Então elas eram completamente diferentes e muito pouco disponíveis. Como mel também, né? Então é óbvio que quando o nosso ancestral hominídeo encontrasse um desses alimentos, ele ia consumir até ele ficar com barato de consumir esses alimentos, né? Porque aquela reserva energética era interessante para ele. A gente vivia num período de escassez alimentar. O risco maior da gente era de morrer de fome do que de morrer por comer demais. Na verdade, isso praticamente não existia, a não ser que a gente comesse um alimento estragado. Então, o carboidrato, ele desenvolve, ele provoca sensações a nível cerebral, né? De recompensa, liberação de dopamina, enfim. E isso é focado justamente para que quando a gente encontrasse um alimento tão raro, a gente consumisse bastante e formasse reservas, né, Gabi? Perfeito. E aí,
quem é que explora isso hoje? Né? Para quem que isso é extremamente válido hoje? A indústria, né, gente? Eu sempre falo para vocês, a indústria, ela conhece mais de comportamento humano do que muito médico, psicólogo, psiquiatra. Eles têm um estudo violento de como a gente se comporta frente a determinados estímulos. A indústria alimentar, ela tem lugares onde se estuda exatamente a receita perfeita para chegar no ponto de prazer. E quando a gente consome alimentos ultraprocessados, a gente tende a comportamentos de compulsão e a repetição desse consumo e a ingestão calórica excessiva. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente aí como é que funciona essa questão, por que a gente acaba consumindo calorias em excesso quando consome ultraprocessados e como é que a indústria faz para nos pegar nesse tipo de golpe, né, de truque. Cara, esse assunto é tão amplo, chega a ser difícil a gente selecionar algumas coisas para falar nesse sentido. Eu assisti recentemente uma aula da Joanne Eichland, não sei se é assim que fala o nome dela. Espetacular a aula dela. E ela disseca a questão do início da indústria alimentícia e da explosão que deu. E ela pega um ponto-chave. A indústria alimentícia, quando deu esse boom dos ultraprocessados, ela veio da indústria do tabaco. A indústria do tabaco comprou uma faixa entre 1985 e 1988, em 3 anos, grandes empresas de tabaco compraram 10% de toda a venda de alimentos dos Estados Unidos. E aí eles entraram forte na venda de ultraprocessados, com o mesmo mecanismo, o mesmo jeito de negócio que eles faziam no tabaco. E eles foram muito efetivos na venda do tabaco. Né? Teve um período alto do cigarro que 2/3 da população americana fumava. Todo mundo fumava. Eles sabem fazer uma epidemia. Quando eles querem vender, eles sabem vender. E eles utilizaram o mesmo modelo de negócio da indústria do tabaco nessa indústria de ultraprocessados, quando eles entraram, e eles entraram forte. Tem algumas regras que eles usam. E isso não é opinião minha ou da Joanne que apresentou. Isso já foi estudado, enfim, né? Como é o modelo de negócio da indústria do tabaco. Você precisa ensinar o cérebro a desejar a substância. Essa substância que você vai vender precisa ser aditiva, ela precisa ser um produto que gere vício, né? Ela precisa ter bastante propaganda para a pessoa sempre lembrar da existência dela. Tá sempre na cabeça da pessoa, tá sempre aparecendo na TV, imagens e tal. Essa propaganda precisa atingir a menor idade possível. Se você puder fazer essa propaganda para crianças, você vai fazer para crianças. E teve épocas de propaganda de cigarro, talvez o pessoal aqui não lembre, mas tem figurinhas aí, se você encontrar na internet, que usavam crianças na propaganda de cigarro. Já usaram isso na propaganda de refrigerantes e tal. Algumas foram bloqueadas. Algumas hoje a gente enxerga como ridículas. Mas boa parte ainda não. Ainda achamos bonitinho. Criança na propagandinha do sucrilhos, e, né? Esse tipo de coisa. Então eu espero que dentro dos próximos anos a gente ainda ache muito mais coisa ridícula de ser usado no marketing com criança. Mas esse é o foco. Foco em criança no marketing. Tem que ser acessível, tem que ser barato. Ninguém vai se viciar numa substância que custa 50 mil reais. Quanto mais barato for, mais fácil é de você implementar esse vício e fazer esse mercado girar. E tem que estar disponível em todo lugar, né? Então, vendas em maquininha de venda, na estrada. Você está passeando na estrada, tem a placa dizendo que vai ter um posto de gasolina, já tem as marcas dos fast food que tem ali junto, percebe? Tá na estrada, você não precisa levar dentro do carro. Aonde você for, sempre vai estar disponível, assim como o cigarro. Eles usaram o mesmo modelo de negócio dentro da indústria de ultraprocessados e tiveram muito sucesso, muito sucesso. É impressionante. E eles sabem o que vicia, né? Eles sabem, dentro dessa indústria de ultraprocessados, o açúcar libera dopamina, farináceos trabalha com a questão da serotonina, que também é um neurotransmissor da felicidade e tal. O glúten trabalha com vias opioides. O sal em excesso também, essas vias opioides, né? Laticínios gordos também, essas vias opioides. A gordura processada, mesma via da maconha,
Existem estudos de imagem que analisam que áreas do cérebro estão sendo estimuladas quando você usa determinadas substâncias, né? Tanto que tem a área da maconha que foi denominada assim porque viram que quando a pessoa fumava maconha brilhava essa área e tal. Da mesma forma da dopamina com o L-Dopa lá, né? Aquele analgésico e tal, que deu o nome para aquela área que era estimulada. Então, eles conseguiram fazer produtos que misturassem todas essas substâncias que ativam áreas do cérebro relacionadas ao prazer e recompensa. Misturar gordura ultraprocessada com sal, com açúcar, com farinha. Isso é uma explosão no teu cérebro de prazer. Não é por acaso. Não é por acaso que tu dá isso para uma criança, ela não vai mais querer comer uma fruta, entendeu? Por mais que a fruta seja o doce natural e tal, é imbatível. O ultraprocessado sempre é imbatível. Ele é muito gostoso. E ele é planejado para ser assim. Ele é planejado para estimular pontos do teu cérebro que te deem muito prazer e que te façam querer mais. E além disso, ele é pobre em proteína, o que te faz não ter saciedade, o que te, assim, continua com fome, continua com condições de comer mais e desejar mais, e a propaganda o tempo inteiro, entendeu? É um mundo que tá. E aí? Será que dá para viciar? Igual o tabaco? E uma coisa interessante, o fato da gente chamar esses alimentos de ultraprocessados é porque esses alimentos, eles acabam simplificando, entrando pré-digeridos no nosso estômago, né? Então, o que que acontece? A gente tem um alimento como a carne, né? Um alimento como uma gordura, existe um processo de digestão que é lento e o corpo ele vai absorvendo a energia presente nesse alimento aos poucos. Só que se tu for dar para uma pessoa uma gota de uma solução de morfina ao longo de 2 horas, uma gota a cada 10 minutos, ela não vai sentir aquele barato louco, né? A mesma coisa é com o conteúdo desses alimentos. Então, o ultraprocessado, ao entrar em contato com o ácido clorídrico do estômago, ele vai liberar a sua energia de uma vez só, né? Então, vai haver um pico de glicose e vai haver aquela estimulação das áreas que a Gabi falou aí do cérebro. Então, tu vai ter um barato depois de consumir um ultraprocessado. Isso é problemático por 2 motivos, né? Primeiro, pelo próprio problema que a Gabi apresentou aí, que tu vai consumir ele, tu vai sentir um prazer imenso e tu vai sentir necessidade de consumi-lo novamente. E o segundo ponto é que esse ultraprocessado, ele vai liberar tanta energia tão rápido na tua corrente sanguínea que os mecanismos que a gente tem de saciedade até para energia, eles não vão ter tempo de atuar, né? Tem um trabalho que está bem comentado agora do Kevin, não é do Kevin Hall, é do David Ludwig, que fala justamente do consumo de ultraprocessados, né? Quando a gente compara pessoas ali consumindo a mesma distribuição de carboidrato, gordura e proteína, a mesma quantidade de calorias, né? E aí a gente divide entre ultraprocessados e não ultraprocessados. As pessoas que comem comidas inteiras, elas tendem a ir reduzindo sua ingestão calórica até que elas atingem um platô. E as pessoas que consomem ultraprocessados, elas consomem, em média, acho que foram 300 calorias a mais, né, Gabi? Não me lembro agora. 300 calorias a mais por dia do que as pessoas que estavam comendo alimentos inteiros, justamente em virtude aí de contornar esses mecanismos de saciedade. Isso é uma coisa extremamente perigosa. E existe outro aspecto muito importante dos alimentos que a gente comenta muito aí quando a gente tem reuniões científicas e quando a gente assiste a aulas aí de pessoas que estão há mais tempo nesse mundo low carb, que é a relação proteína-energia. Gabi, explica para nós aí como é que funciona essa proteína-energia e por que ela é importante nos nossos mecanismos de saciedade. Isso para mim também foi um divisor de águas, assim, na minha vida pessoal e né, enfim, para falar nesse assunto. Porque ecologia nutricional, a ciência que estuda a maneira como a gente escolhe os alimentos que estão disponíveis no meio ambiente, né? Para e pensa assim, o leão está aí há tanto tempo no seu habitat natural, continua comendo as mesmas comidas de sempre e ele come até ficar saciado, ele não sabe que tem que fazer dieta para não engordar, ele simplesmente come o que ele tem que comer e pronto. Os outros animais, aí não precisa ser necessariamente carnívoro, né? Qualquer outro animal, um elefante continua com a mesma cara que ele tinha
sei lá quantos anos atrás. Mas o homem está ficando cada vez maior. Por que que a gente, os seres mais inteligentes, Homo sapiens, sapiens, sapiens ao quadrado, né? É tanta sapiência, só que não deu, né, William? Por que que a gente, que é tão inteligente, tem que ficar fazendo dieta, contando caloria e pensar quando parar de comer, porque senão a gente engorda? Porque a gente mudou a composição dos nossos alimentos. A gente mudou a nossa relação com os alimentos. A gente começou a fazer ultraprocessados, veio a indústria, né? Veio os grãos, a gente mudou completamente, a gente não comia isso. Isso veio de 10 mil anos para cá, essa questão dos grãos, veio de 150 anos para cá, a questão do ultraprocessado. A nossa alimentação mudou completamente em poucos anos. Então, a gente perdeu esse controle natural da relação proteína-energia que o William está falando. A ecologia nutricional nos diz o seguinte, que cada espécie, todo ser vivo, tem um alvo proteico diário. Quando a gente come esse alvo proteico, a gente fica satisfeito e para de comer automaticamente. Acontece que quando a gente começou a comer predominantemente grãos depois da agricultura, a primeira revolução agrícola 10 mil anos atrás, a gente já deu uma caída nisso. Porque grãos são muito mais ricos em carboidrato, amido, do que proteína. E antes a gente comia carne de caça, pesca, né? E eventualmente alguma coleta de frutas, né? Então era raro ter esse carboidrato, era raro derrubar a nossa relação proteína-energia. A nossa relação proteína-energia era bem alta. A gente comia mais proteínas do que a soma de carboidratos e gorduras. À medida que a gente foi mudando isso, a gente foi comendo mais, especialmente mais carboidratos, até porque muita gente até corta gordura na sua alimentação, mas ainda assim o aumento de carboidratos foi tão grande com grãos que a gente derrubou a relação proteína-energia e demora mais para atingir o nosso alvo proteico. Então as pessoas que comem sem pensar, que comem até ficar satisfeito, enfim, nesse contexto alimentar, de uma alimentação mais pobre em proteína e mais rica em energia, especialmente à base de carboidratos, mas poderia ser de gorduras também, mas derrubando essa relação proteína-energia, a gente acaba comendo muito mais. Acontece que os outros animais não fizeram isso que a gente fez. Foi a gente que inventou essa mudança alimentar. Que inclusive é recomendada, né? Oficialmente é recomendada, né, William? Pirâmide alimentar tem na sua base aí os farináceos. E aí, como é que fica? E justamente, né? E o que que acontece? Quando a gente atinge o nosso alvo proteico no dia, proteína é uma substância que a gente não armazena. A gente armazena ela, mas já com uma função estrutural. Então, se o nosso corpo precisar de aminoácidos e a gente não ingeri-los, ele vai ter que destruir alguma estrutura para ter esses aminoácidos. Não é o comportamento que o corpo deseja. Então, o corpo sempre busca um consumo das proteínas que ele precisa por dia. Hoje a gente acredita que seja em torno de 1,2, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. E aí, se a gente chega nesse alvo proteico com um alimento concentrado em proteína, por exemplo, a carne, e a gente não chegou no alvo de energia, não bateu aquela meta de calorias que o corpo considera, né, necessária, o corpo tem de onde tirar a energia, da energia armazenada, da nossa gordura, né? Agora, se a gente não chega no alvo proteico, o corpo não tem de onde tirar a proteína. Então, ele manda a gente seguir comendo, seguir comendo, seguir comendo. Hoje, a gente vê o prato das pessoas como nos restaurantes. Uma montanha de arroz, né? De repente, mais batata e tal. Então, se a gente for medir a relação proteína-energia do prato típico brasileiro, vai ser horrível, horrorosa, né? As pessoas acham que consumir 100 gramas de proteína, que seria, sei lá, o recomendado para alguém de uns 70, 80 quilos, é uma coisa fácil de atingir, porque as pessoas acham que 100 gramas de bife tem 100 gramas de proteína, e não é assim que funciona, né? 100 gramas de bife tem o quê? 20, 25 gramas de proteína. Então, a gente acaba consumindo pouca proteína, a gente acaba passando o dia todo com fome, e é uma virada de página, né, Gabi? Total, quando a gente começa a perceber que a gente aumentar a ingestão proteica dá uma saciedade absurda. No processo de emagrecimento muda muito. Não sei se tu teve essa sensação. Absolutamente espetacular, porque para mim, se viesse para mim com uma conversa de vai fazer jejum, naquela condição que eu estava, né, vivendo de grãos, e eu vivia de feijão e arroz, feijão com arroz e banana, basicamente. Apesar de eu gostar de carne, essa era a minha base. Eu sentia muita fome, William, assim, ó, mas muita fome. Eu tava o tempo inteiro com fome. Não tinha como eu não fazer um lanche de 3 em 3 horas, porque eu não conseguia
trabalhar de tanta fome que eu tinha. Se alguém viesse com uma ideia de fazer jejum para mim, eu ia dizer para a pessoa, você é louco, né? O jejum não se enquadra nessa minha vida, né? Não tenho como fazer jejum. Eu vivo com fome, eu só penso em comer, eu tenho que comer alguma coisa, né? E aí, a partir do momento que eu fiz essa mudança, o inicial foi justamente com essa mudança de relação proteína e energia. Eu não fiz um corte absurdo, eu não passei do dia para a noite para uma cetogênica super restrita em carboidratos. Não, eu simplesmente reduzi um pouquinho a minha quantidade de feijão com arroz, porque eu achei que eu não ia conseguir viver sem ele, porque eu amava ele, e fui descobrindo essas melhoras aos poucos, especialmente com o aumento das proteínas. E uma das primeiras coisas que eu percebi foi que a fome foi embora. E isso me deu uma paz, assim, porque, sabe, eu não conseguia não ter lanches na bolsa no trabalho e começar a fazer um turno inteiro de trabalho sem nem lembrar de comida e comer tranquilamente nos horários que eu quisesse. Isso foi uma mudança. E daí, disso, né, posso conversar. Agora eu tô vendo que tem gente que consegue fazer jejum, porque eu não tinha. E tu sabe que a maioria dos pacientes me falam assim, eu topo tentar low carb, mas eu não consigo ficar em jejum, ou eu não consigo treinar em jejum, ou é impossível não tomar café da manhã. E eu nem provoco eles muito nesse sentido, assim, eu deixo eles se adaptarem à dieta, e isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Eu hoje eu tenho, assim, conhecimento, certeza de afirmar que quando a gente não tolera ficar em jejum muito tempo, assim, a gente não consegue ficar 6 horas sem comer enquanto está acordado. Cara, tem uma coisa errada, né? Tá faltando flexibilidade metabólica. Teu corpo não tá sabendo acessar a tua gordura, porque a gordura é a geladeira natural do ser humano. Então, quando o corpo, né, começa a ficar sem energia, ele tem que saber extrair essa energia da gordura. Então é super comum que as pessoas vão prolongando a distância entre as refeições, daqui a pouco corta o café, daqui a pouco se sente melhor com isso. E, claro, o ator principal disso realmente é aumentar o consumo proteico, né? Isso é uma coisa muito, 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 muito importante em quem está em processo de emagrecimento. A Gabi falou ali, não abria mão do arroz e feijão. E tem muita gente que tem esse pensamento, né, de não abrir mão do arroz e feijão. Ninguém engorda absurdos comendo um pouquinho de arroz e feijão, né? As pessoas, elas engordam por um somatório de comportamentos alimentares inadequados. Agora, quando a pessoa quer emagrecer, aí talvez um pouquinho de arroz e feijão já é o suficiente para atrapalhar, né, Gabi? Porque aí a gente está fazendo o caminho inverso, a gente está saindo de um desequilíbrio. Então, às vezes, a gente precisa ser radical, né? Pois é, não, e daí eu fui vendo, a minha experiência pessoal, William, é que eu fui vendo uma melhora muito rápida, muito maior do que eu esperava, e aí me animei com os resultados e fui aumentando, e aí eu dei tchau pro feijão, sem nem olhar para trás, porque os outros prazeres passaram a ser maior do que o próprio feijãozinho. Com certeza. Gabi, tu sabe que um dos mitos que os pacientes sempre têm medo quando eles chegam no consultório é justamente, mas eu li que low carb piora a compulsão alimentar. Eu acho que eu imagino qual é a tua opinião sobre isso, mas compartilha com a gente. Eu preciso discordar, gente, tá? Assim, inclusive, assim, eu já tinha assistido aulas de pessoas que defendem essa questão de carboidratos serem regulados pelo centro do prazer e recompensa, proteínas e gorduras pelo centro da saciedade. Então, a partir do momento que você consome qualquer carboidrato, ele é quebrado em glicose no seu sangue. Então, né, o teu corpo não faz uma entrevista para essa molécula de glicose para ver de onde que ela veio. Ela veio do feijão, tá tudo bem. Não, ela veio do açúcar de mesa. Não, então temos um problema aqui. Não, é glicose, é glicose. Caiu na corrente sanguínea é glicose, não interessa de onde ela veio, né? Então, eu já tinha visto isso, mas sempre é diferente quando a gente percebe por experiência própria, né? E o fato é que quando eu fui me afastando, primeiro, claro, dos ultraprocessados, que foi a mudança fundamental ali na minha mudança de estilo de vida, mas depois eu fui me afastando completamente, porque eu gostei desse estilo de vida diferente, sem carboidratos. Eu percebi que os meus desejos foram reduzindo. Isso foi acontecendo aos poucos. Desejos de, sei lá, de qualquer coisa, de biscoito, de doce,
de um pastel, um desejo louco de uma pizza que vem no meio da semana, de um hambúrguer com um pão, entendeu? Ou do próprio feijão com arroz, de um salgadinho. Esses desejos que eu tinha, eles foram reduzindo aos poucos. No início, quando eu comecei a minha mudança alimentar, eu lembro que de vez em quando surgia no trabalho alguma bandeja de doces e tal, e as pessoas iam lá me oferecer, e elas sabiam que eu estava nessa mudança. E eu dizia não, só que eu dizia um não incomodado, assim, tipo, não me oferece, entendeu? Porque ainda era trabalhoso para mim não comer, né? Eu ainda tinha o desejo. E com o tempo, hoje, hoje tu me leva numa festa infantil, assim, eu posso estar passeando meio e tá, tô tranquila, entendeu? Uma coisa que eu não imaginava que pudesse ser possível. E tu também fez uma semana com o Libre, né? Comendo alto carboidrato, né? Depois de Isso. alto tempo de low carb, né? Pois Inspirado em é, ti. muito bom. Isso foi muito interessante para mim. Depois de 2 anos fazendo cetogênico, uma dieta very low carb, que é o meu estilo de vida, é o que eu me adaptei. Não estou dizendo que é melhor para todo mundo, mas para mim foi onde eu me encontrei. E botei o Libre e fiz uma semana com grãos e frutas, especialmente grãos e frutas. E aí comecei feijão com arroz todo dia, ou lentilha, não sei o quê, e frutas toda hora de lanche e tal. Quando eu saí dessa semana, eu voltei imediatamente ao meu estilo alimentar. Eu não tinha dúvida alguma que eu ia voltar. Eu sabia onde eu queria estar. Só que desejos, muitos desejos me acompanharam assim, ó, por mais de um mês. Eu passei todos os dias desejando um prato de feijão com arroz, desejando um salgadinho que eu gostava. Desejos que vinham do nada, só que não era um desejinho assim de leve, era uma coisa avassaladora, assim, sabe? E coisas que eu não lembrava o que era sentir. É muito desconfortável ter esses desejos do nada, assim. E não tem porquê, porque eu tava comendo bastante proteína, entendeu? Mas que coisa, né, cara? É um negócio impressionante como eles voltaram, assim. Então, para mim ficou claro todo esse argumento de que existe uma questão química. E quando tu bota de volta essa substância, tu volta a ter isso aí. E isso é o que as pessoas dizem que elas não entendem quando eu fico tranquilona, que alguém chega com uma bandeja de doce e eu tô tranquilona. Agora eu tô tranquilona de novo, né? Eles não entendem, eles acham que eu tô fingindo, que eu tô sofrendo, mas não, assim, só que agora eu entendo o lado deles. Eles que não entendem o meu, né? Vale a pena. Essa questão da abstinência, de se afastar, reduz muito essa questão de compulsão alimentar. Então eu preciso discordar totalmente de quem diz o contrário. Me desculpa, assim, até por experiência própria e, né, existem argumentos bem fundamentados com isso. Para quem é da área, né, o Regis, que antes entrou aqui, nosso psiquiatra nutricional aqui do Brasil, espetacular ele. Quem é da área sabe falar muito melhor do que nós sobre isso e eu discordo desse argumento. Tu sabe que eu tive uma conversa com o Regis, acho que um mês atrás, Gabi, sobre também isso, compulsão alimentar principalmente, mas a gente acabou entrando nessa questão dos doces, né? E o Regis trouxe os critérios de dependência de substância, de abuso de substância do DSM. E aí, se eu não me engano, eram 11 critérios, Nossa. e a gente fechou que o doce ele era compatível com pelo menos 8 desses 11. 3 são necessários para que se faça o diagnóstico de dependência de uma substância. Então, quando a gente fala que o açúcar ele pode ser uma substância de abuso, as pessoas ainda ficam chocadas, como se a gente estivesse sendo radicais demais, né? Mas um dia os médicos que condenavam o cigarro, eles também foram taxados de radicais, né? E hoje todo mundo sabe que faz mal. Eu acho que a gente vai chegar num tempo, logo, né, que todo mundo vai perceber que, meu Deus, a gente adicionava açúcar no alimento, cara, que coisa perigosa, as pessoas viciavam, a gente fazia isso. Só que hoje a gente já tem a cultura de que o álcool e o cigarro, quando a gente para, a gente não pode dar um cigarro por dia pro viciado, né? Porque a pessoa, ela pode até sair do vício, mas o vício nunca sai da pessoa. Então, a gente não pode ficar provocando aquele instinto de abusar daquela substância. Só que isso é um desejo sempre das pessoas. Então, elas ficam ali 2, 3 meses sem comer doce, por exemplo. Normalmente, os pacientes que começam comigo e que eu vejo que tem um grau de dependência, eu inicio em cetogênica, já para dar um gelo naquilo, para forçar uma abstinência. E aí elas querem voltar a consumir. É aí que mora o perigo. Normalmente é aí que as pessoas desandam e reganham o peso e se atrapalham e tal. Então, muito interessante esse teu relato, porque as pessoas precisam perceber que esse desejo vai passar, ele vai diminuir.
mas isso é uma construção, isso leva muito tempo, né? Por muito tempo a gente precisa ficar olhando as tentações ali e tá se mordendo, né? E segurar o ímpeto para não consumir esse doce. E aí eu quero entrar num ponto que é de especial interesse meu, assim, porque a gente fala muito em questão de saúde em família, assim, né? Eu tenho bastante seguidores com filhos pequenos, então, a gente sabe hoje que existe uma predisposição das pessoas a terem comportamentos compulsivos, a serem mais suscetíveis a vícios, né? E isso está muito relacionado a uma região específica do cérebro, chamado lobo frontal. O lobo frontal é o cara que nos segura, assim, ele não deixa a gente brigar no trânsito, ele não deixa a gente, né, ceder à impulsividade. E quando a gente abusa de uma substância, a gente está cedendo à impulsividade. Então, pessoas que têm um lobo frontal bem desenvolvido, elas são menos propensas a ficarem viciados. Pessoas que têm um lobo frontal menos desenvolvido, elas têm uma propensão muito maior. E o lobo frontal, ele se desenvolve na puberdade, né? Ele vai se desenvolver ali quando a gente é adolescente e tal. Então, crianças têm o lobo frontal muito pouco desenvolvido. Então, eles vão viciar muito rápido. E vocês podem fazer o teste. Vocês que dão doces para os filhos de vocês, vocês tentem tirar os doces por uma semana. Os filhos de vocês vão ter abstinência, eles vão ficar irritados, eles vão brigar, eles vão fazer escândalo, né? Então, me rodeei muito, fiz muitos parênteses para chegar aqui e te perguntar uma coisa. Qual a tua opinião sobre doces para crianças, Gabi? Tá, eu sei que vocês têm dois benezinhos aí, né? E imagino que seja pra gente, porque eu teria a mesma conduta de vocês. Na minha casa, não, porcaria, não tem por que estar presente toda hora, entendeu? Entendo assim, vai levar a criança num aniversário e tal, óbvio. Você não tem como botar a criança numa bolha, né? E querer que ela, não, nunca vai provar. Não, isso não existe, entendeu? Mas assim, no dia a dia da criança, não tem por que ter porcaria dentro de casa. Dentro de casa vai ter comida, né? Vai ter frutas, ok, vai ter raízes, vai ter bons carboidratos e tal. Mas ultraprocessado, não tem porquê. E eu acho estranho que as pessoas condenam os pais que fazem isso, como se a gente estivesse tirando da criança alegrias, ou, entendeu? Que é isso, gente? É uma sociedade tão doente, né? Que se adaptou a isso e que aceita isso de uma maneira assim que quando tu sai dessa bolha, tu que é o estranho, pelo amor de Deus. Definitivamente isso pode viciar, porque olha a cabeça das pessoas de querer condenar um pai que não tenha ultraprocessado dentro de casa, né? Isso deveria ser, assim, obrigatório, na minha opinião, né? Meu Deus. É muito interessante também essa aula da Joanne Iceland, que ela entra nessa questão do sistema límbico, né? Que é aquela questão da dopamina, do prazer em recompensa, que toma uma proporção e um poder dentro do cérebro do cara que está usando essa substância para ter o prazer e recompensa, que apaga o lobo frontal. E aí o lobo frontal da pessoa está dizendo assim, não come esse chocolate. Mas assim, o sistema límbico tá gritando assim, é uma delícia, esse negócio é uma delícia, vai lá, te atira. E o lobo frontal, não come, mas ele cochicha. Não é nem escutado. Assim, é tanta energia no teu sistema límbico que domina que o lobo frontal fica calado. E eu gostei muito do jeito que ela apresentou isso de uma maneira muito teatral. E é bem isso que acontece, é o que se enxerga nos exames de imagem, né? Da ativação das áreas do cérebro, o lobo frontal fica dominado por esse sistema límbico que tá tomando conta ali do cérebro do adulto com esse abuso de substância, né, que libera dopamina e tal, seja os ultraprocessados, seja álcool, seja, enfim, qualquer coisa que gera vício, né? E imagina a criança que você falou, né, que tem um lobo frontal que já é menor. Como é que esse lobo frontal vai querer cochichar alguma coisa aí? Não tem, né? Não tem. A criança ela tem um comportamento impulsivo, né, na sua natureza. Então, se ela quiser prazer, ela vai querer prazer já. Não é nem agora, é já. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante aí. Que bom que a Cassi mandou mensagem aqui nos comentários. Ela disse, obrigado, Gabi, porque realmente, né, a gente enfrenta muito isso de pessoas quando a gente vai num evento social, numa festinha, alguma coisa. Nossa, mas vocês, né, ficam privando eles. Criança merece ser feliz, né?
A gente quer que nossos filhos não sejam obesos, não tenham problemas metabólicos, não sejam viciados em nenhuma substância, né? Seja ela Mas olha só, né? legal ou não. Tantas maneiras de ser feliz, né, William? Fala sério. Vai brincar, vai correr, vai, sei lá, né? Mas assim, as pessoas criaram um mundo pequeno em que o ser feliz está ligado ao consumo de ultraprocessados, como se não fosse como se não fosse capaz de ser feliz sem eles, entendeu? Gente, é possível. Pelo amor de Deus, né? Quando você se livra desse vício, você enxerga e até o seu paladar muda. Você volta a ter um prazer maior com comendo um camarão, comendo um legumes na manteiga, comendo um pedacinho de carne, sabe? Uma salada bem preparada. Um prazer que está realmente enterrado num paladar que está acostumado com o ultraprocessado, porque nada bate o ultraprocessado realmente nesse prazer explosivo. Mas isso não é saudável. Isso é patológico. Especialmente quando a pessoa não consegue se enxergar sendo feliz abrindo mão disso. Definitivamente você está com um problema. Isso é claramente um critério de dependência, né? Eu até instigo as pessoas a procurarem, né, DSM, critérios, abuso de substância, e tentarem se colocar no contexto dos doces para ver se elas não são realmente dependentes de doces, né? A Fran PFS até deu uma colaboração interessante, que ela disse isso começa dentro do útero, né? Dentro do útero as crianças já estão sendo estimuladas com glicose em excesso. Então o problema começa ali, né? A Lu falou, tem pais que esperam ansiosos o aniversário das crianças ali para poder dar açúcar, né? Porque dizem que até os 2 anos não pode dar açúcar. Os pais esperam Como se ansiosamente. vira 2 anos e daí pode, enlouquecidamente. O que é isso? Exato. E aí faz um bolo de Kit Kat e tal. Então, cara, isso é um absurdo. A gente tem que ter isso em mente sempre. Gabi, para finalizar, vou te fazer uma pergunta surpresa, então, tá? Opa! Temos aqui 58, 59 pessoas te assistindo. Digamos que essas 59 pessoas consultassem contigo e dissessem, Gabi, eu confesso, eu sou viciado em doce. O que eu faço? Como eu faço para mudar isso? Se tu pudesse dar um conselho aí, sumarizar aquilo que a gente conversou e dizer para as pessoas o que elas podem fazer para se livrar desse vício em doces, carboidratos e afins. O primeiro passo a pessoa já tomou, né? Que é identificar, porque a negação é um problema forte, né? Geralmente o que tu vai ver é a pessoa dizer que não é viciada em doce, que isso não existe e que imagina, eu não tenho desejos absurdos de comida. Todo mundo pensa em comida o tempo inteiro. Você só percebe os desejos fortes que você tem quando você não tem mais eles, porque a vida é bela sem eles. Daí que você percebe o quanto eles eram fortes e presentes na sua vida. Olha, aumentar a proteína, que é uma coisa que o William comentou, essa questão de relação proteína-energia ajuda muito, porque saciedade é um parceiro grande nessa questão. Quando você está saciado, é muito mais fácil você dizer não para desejos absurdos que vêm, tá? Mas que nem eu disse, perceba que quando eu fiz aquela semana de alto carboidrato, eu estava com alta relação proteína-energia e ainda assim os desejos estavam ali. Então é fundamental que você estude muito esse assunto, entenda a fisiologia do negócio, como que funciona essa questão hormonal, os hormônios da saciedade, a resistência insulínica, qual é a composição dos alimentos, o que a proteína significa, gordura. Não tenha medo de gorduras naturais, entendeu? Isso é uma coisa que vai ter que ser estudada para você perder esse medo das gorduras naturais. E o que são carboidratos, independente de qual for, no que eles vão ser quebrados em açúcar, vai ser quebrado em frutose, glicose, amido vai ser açúcar também, então tem que entender isso, vai ter que estudar, vai ter que entender isso. A Joanne Eichland cita que o ponto fundamental, na opinião dela, não é a dieta. Não é assim, eu vou te passar aqui uma dieta cetogênica, você vai fazer cheia de proteína, você vai ficar sem fome e aí tá tudo resolvido na tua vida. E o cara nem volta mais pra ti porque tá com vergonha que não conseguiu botar em prática, porque ele tem um vício. O ponto-chave, na opinião dela, ela até diz um valor lá que acha que a dieta pode ajudar em 20%. Não sei se eu concordo com ela ou não, né? Mas, assim, é um ponto dela e ela é uma pessoa que estuda muito essa questão de vício alimentar. Ela é uma pessoa para se levar em consideração. O ponto forte dela na mudança dos pacientes dela é
virar os neurônios espelho, que ela chama, para o teu lado. Porque ela coloca essa questão de vício em 4 áreas do cérebro. O sistema límbico, que a gente falou que toma conta, né, que te faz desejar aquela comida de maneira assim que tu não consegue segurar. O lobo frontal, que tenta te segurar e não consegue porque está enfraquecido. Aí tem o sistema do estresse, que é o fator de liberação da corticotropina, né? Que é a área do estresse no cérebro, que também faz você ter aquele comer emocional e tal, quando está estressado e tal. E os neurônios espelho. Os neurônios espelho, eles simplesmente copiam ações. Então, quando você está vendo todas essas propagandas ligando jovens ao consumo de ultraprocessados e sendo felizes, sendo atléticos, é atleta bebendo aquelas bebidas adoçadas. Então, você imita o comportamento da sua tribo. Então, se colocar num grupo de pessoas que estejam dispostas a mudar o estilo de vida, a comer mais saudável, a se exercitar mais, não sei o quê, mudar o seu grupo. Se você está num mundo que todo mundo consome ultraprocessados e ficar olhando para eles, você não vai conseguir sair dali. Porque uma hora ou outra até as pessoas vão, por mais que seja o teu pai, entendeu? Alguém que te ama, que quer que você melhore a sua saúde, é incrível como as pessoas que a gente ama nos estimula a comer os ultraprocessados de vez em quando, para ter um pouco de prazer e tal. Então você precisa encontrar uma gangue que te apoie nessa mudança de estilo de vida, porque a gente se influencia. Pode ser pelas redes sociais. Só que tem que ser alguém que você tenha conexão, não pode ser um desconhecido, porque você não vai imitar o comportamento de um desconhecido do dia para noite. Você tem que se identificar com aquela pessoa. Sei lá, tipo, as pessoas estão acompanhando a nossa live, daqui a pouco eles gostam do jeito que a gente fala e tal, e vem a gente postando nos stories como a gente come, e daí vai lá a foto do churrasco, né? Essa semana eu postei foto do churrasco, eu fiz um camarãozinho enrolado no bacon, tava um espetáculo. As pessoas se influenciam com isso. Se tu começa a enxergar gente que come saudável, que tá feliz com isso, tu começa a imitar. E daí os neurônios espelho no teu cérebro, quando aparece aquela pessoa te oferecendo um chocolatinho maravilhoso, um donuts, não sei o quê, ao invés daquele teu sistema límbico dizer assim e gritar no teu cérebro, vai lá, se atira, a vida é agora. Aí os neurônios espelho gritam assim, não, a nossa gangue não come isso. Só que isso é diferente do teu lobo frontal dizer, meu médico disse que eu não posso comer isso. Tá escrito no livro que isso não me faz bem. Porque o lobo frontal tá pequenininho, mas os neurônios espelho são fortes. Os neurônios espelho são fortes. Então, esse sinal vindo dessa área mais forte do cérebro do cara viciado consegue quebrar esse ciclo do vício. E eu gostei muito desse ponto dela, sabe? Então, isso é um ponto forte para tu botar junto com essa questão da dieta no aumento das proteínas. De fato, você precisa da sua gangue para se influenciar. A gente se influencia muito com as pessoas. E tá todo mundo cercado de um consumo de ultraprocessados. Fica muito difícil você pegar uma pessoa sozinha que não tenha outras influências dentro desse mundo de comer mais saudável e querer que ela mude o estilo de vida dela, ela não vai conseguir. E não é falta de força de vontade. Existe um problema químico, sabe? De neurotransmissor cerebral. Não é falta de força de vontade da pessoa. Então, precisa dar esse suporte, né? Ela precisa encontrar pelo menos 5 pessoas. Existe estudo dizendo isso. Pelo menos mais de 5. Tem que ser mais de 5 pessoas para se influenciar. Então, comer mais proteínas, se influenciar por pessoas com esses novos hábitos que você queira ter, começar a fazer exercícios físicos. Veja, o exercício físico não é para queimar mais caloria. O exercício físico é para liberar endorfina. É para encontrar outros métodos de ter essas liberações de neurotransmissores de prazer no teu cérebro. Porque você precisa encontrar outras formas de lidar com as suas emoções, com as suas tristezas, com as suas alegrias, que não seja consumir um pastelzinho, né? Então, realmente é difícil quebrar esse ciclo, mas você precisa fazer isso. E sei lá, alguma outra atividade que a pessoa gosta, gostar de jardinagem, vai fazer isso. Se gosta de pintura, vai fazer isso, né? O importante é que você tenha várias maneiras de liberar endorfina no seu cérebro, de ter prazer, e não uma dominante. Né? Conviver com os teus filhos e tal, família. De vez em quando, de repente, tomar um vinho, se isso não for um programa para ti, sabe? Não tem problema utilizar liberadores de endorfina desde que você esteja no comando. O problema é quando você perde o controle e ele se torna uma maneira, sabe, a única maneira que você tem de lidar com as suas emoções.
Tem que evitar gatilhos. Tem que evitar gatilhos. Lembra, o cara, por exemplo, que quer parar de fumar, muitas vezes ele liga o café preto, o cafezinho preto com o cigarro. Muitas vezes, na hora de largar o tabaco, a gente orienta o paciente a largar o café. Não é que o café tenha alguma coisa a ver, mas é que ele liga aquilo. Quando ele toma o café, ele precisa do cigarro depois, porque ele foi a vida inteira assim, café e cigarro. Então, esses links, esses gatilhos precisam ser eliminados. E outros gatilhos são a disponibilidade. Lembra da indústria do tabaco, do negócio da indústria do tabaco. A alta disponibilidade é um gatilho forte para você consumir. Não ter os produtos dentro da sua casa ajuda. Nem tenha dentro de casa. Não adianta fechar no armário, que você sabe que eles estão ali. Não ter o produto dentro de casa. Basicamente, eu acho que é isso, né, William? Essas questões, assim, já ajudam bastante, assim, as influências e mudar os hábitos aos poucos, aumentar a proteína, tirar os gatilhos, acho que são pontos fortes para fazer essa mudança. Sensacional. Achei sensacional a tua resposta. Isso é uma coisa que a gente observa muito na prática, que as pessoas que têm uma rede de apoio, que fazem uma mudança em família, essa mudança tende a ser muito mais sustentável, né, Gabi? Quando a gente faz de forma isolada, é bem mais difícil. Então, criar uma rede de apoio, os neurônios espelho, achei fantástico. Não tinha escutado esse termo ainda. Acho que é um caminho perfeito. Gabi, estou muito feliz que tu veio, tá? Te peguei de surpresa, assim, te avisei sem tempo hábil para que tu dissesse não. Então foi muito bom, como eu imaginava. Acho que todo mundo aqui aprendeu muito contigo hoje, eu incluído. Se a galera quiser te encontrar, Gabi, onde é que eles procuram? Aqui no Insta mesmo, G Furlim, de Gabi Furlim. Beleza, então. Muito obrigado. Em janeiro ou fevereiro a gente faz a nossa live de esteatose hepática, então, né? Ah, olha ali! Obrigadão Ai, ai, mesmo nós vamos pela ter que fazer. disponibilidade. Tá, Gabi? Valeu, muito obrigada, William. Uma super boa noite para ti, super boa noite para todos vocês que vieram aí nos apoiar. Teve bastante elogio para tudo que tu falou aqui, Gabi. Alguém até colocou ali que foi uma das melhores lives que assistiu na vida. Então, Nossa, que chique. vou salvar ela aqui para que a gente possa reprisar esses melhores momentos para a galera aí, tá? Valeu, pessoal. Um beijão, querida. Bom te ver. Galera, Boa muito noite. obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. A live vai ficar salva no feed. Já estou colocando ela ali em instantes. Vocês podem conferir as partes que perderam. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.